Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa formação, a formação da cidade. Eu sou Érica de Faria, sou assessora pedagógica do ciclo de alfabetização da Secretaria de Educação e hoje estamos aqui para apreciar uma prática de uma professora da rede chamada Daura e que vamos então conhecer um pouco a reflexão e tudo que ela tem pensado quando ela planeja a rotina dela de sala de aula. Esse é um vídeo que temos como objetivo trazer esse relato de experiência, assim como outros que estamos produzindo para esse final da formação da cidade, que acontece no mês de novembro. Vamos agora, então, receber a Daura, nossa convidada, para que ela possa se apresentar. Oi, Daura, seja bem-vinda. Olá, obrigada, boa tarde aí todas, todos que estão nos assistindo. Agradeço esse convite, para mim é uma honra aqui sempre poder contribuir com a rede, né? Porque eu também estou aqui nessa rede há bastante tempo e fico muito feliz em ver ações, em participar de ações que a gente possa avançar com as crianças. Eu estou na MF Marcílio Dias, que é uma MF da DREFO. Estou como professora regente do segundo ano, vou falar aqui do segundo ano A, né? Porque a gente está ali junto com a turminha, a gente gosta aí de sentir pertinho deles e delas. E vamos aqui apresentar uma proposta, uma reflexão, como a Érica apresentou, do planejamento que é dinâmico, né? Quem é aí professora alfabetizadora, que eu acredito que a maioria, né, das pessoas que estão assistindo sabe o quanto é dinâmico, o que está bem longe de ser engessado, né? Às vezes a gente pensa rotina, planejamento, principalmente a palavra rotina, às vezes remete a alguma coisa que é daquele jeito, é sempre daquele jeito, né? E a gente vai seguir de uma maneira idêntica e é muito, muito longe disso, né? Muito ao contrário disso. Então, E Daura, é isso. eu queria aproveitar e contar para as pessoas que estão nos assistindo que eu a conheci num seminário de alfabetização que a Dre Freguesia do O Brasilândia organizou em setembro, né? E ficamos encantadas, então, com as decisões, com as reflexões que a Daura, como professora, realiza, né? E vai pensando sobre o seu fazer pedagógico, que achamos interessante convidá-la para vir compartilhar isso com a gente. Então, é isso um pouquinho que a gente vai fazer. Ela vai trazer uma apresentação com algumas questões que vocês vão conhecer logo mais, e eu vou trazer alguns comentários a partir das decisões que ela foi tomando, ok? Tá joia. Pode Vamos começar, lá? Daura. Obrigada, Érica. Vamos lá, então. Agradeço lá o pessoal da DREFO, em especial a Juliana Nagawama, que eu sei que foi caminho, né, para essa prática poder ser compartilhada aí com todos vocês. Acho também muito importante falar aqui já agora, para não esquecer, que toda essa prática que eu vou apresentar para vocês, ela é feita e pensada em conjunto com as professoras dos segundos anos, lá da MF Marcílio Dias. Então, a professora Verônica, a professora Maíra, a professora Simone e eu trabalhamos muito juntas. Também a professora Valéria, que é uma professora que está no módulo e nos apoia em tudo o que a gente planeja, o que a gente quer desenvolver com as crianças. Isso é fundamental para os sucessos que a gente reconhece, né? Temos aí desafios, sabemos que também existem práticas incríveis na rede que precisa ganhar visibilidade para a gente poder avançar. Passa, por favor, Ana. Então, a gente começou conversando lá no seminário, apresentando a turma, né, o perfil da turma. Então, é o segundo ano A da MF Marcílio Dias, e é uma turma composta por 28 crianças, que vocês podem ver aqui no quadro da esquerda. Dessas crianças, uma necessita de atendimento educacional especializado, uma criança autista, nível de suporte 1, e 3 crianças de famílias migrantes. Dessas famílias migrantes, 2 delas falam bem pouco a língua portuguesa
no ambiente de casa, né? Então, a gente percebe que as crianças têm pouco contato com a língua portuguesa, e é um desafio, né, para a gente e para elas. Então, com esse perfil, lá no início do ano, logo nas primeiras semanas, eu busco fazer essa avaliação, se não na primeira semana, já na segunda, para a gente entender, porque entender a turma, né? Entender como é que essas crianças estão. Porque eu entendo que é a partir dessa avaliação diagnóstica, dessa primeira sondagem, que todo o trabalho vai se desenhar. Embora a gente tenha livros didáticos na escola, né, ainda bem que temos, né, já há alguns anos eles vêm chegando em quantidade para todos, mas se eu não conheço a turma, não dá para eu trabalhar o livro didático. Não é ele que vai dizer por onde eu vou andar, é o que a turma apresenta que vai dizer por onde nós vamos andar, né? Então, não basta ter os livros, não basta ter outros materiais, não basta ter apostila. O que precisa primeiro é entender como estão as crianças, para eu saber o que é que eu vou propor para essas crianças poderem avançar. Então, na primeira sondagem, a gente percebeu 16 crianças com escrita alfabética, 2 crianças com escrita silábica alfabética, 6 crianças com escrita silábica com valor, 1 silábica sem valor e 3 pré-silábicas. Pode passar, por favor, Ana? E aí, diante desse perfil da turma, eu preciso entender qual é o tempo real de qualidade que eu terei para trabalhar a alfabetização. E aí, a segunda coisa que eu preciso olhar para pensar o meu planejamento é essa grade com esses buraquinhos aqui brancos, né? Esses buraquinhos brancos, eles são o tempo que eu tenho, de fato, com elas, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa olhar, né? A gente precisa olhar para uma realidade que é nossa, com todo respeito a todas as áreas, que são muito importantes. Eu mesma já fui professora de sala de leitura por muitos anos, com todo o respeito ao direito que as crianças têm de todas essas aprendizagens, mas é fragmentado. A gente sabe que não é algo que favorece, né? Então, por exemplo, a gente olha aqui, a quinta-feira, eu tenho uma primeira aula ali para trabalhar com as crianças. O tempo de qualidade que eu tenho ali não é o mesmo que eu tenho na quarta-feira, na quarta aula, após a informática. Porque ali as crianças já estão agitadas, ali elas já passaram por várias atividades na escola. A gente sabe que a primeira aula é assim, o horário nobre, é aquele horário que elas estão mais atentas e mais disponíveis para o que a gente vai propor. Então, eu vou pensar isso em cada dia da semana e ver o quais são os tempos que favorecem mais a aprendizagem, para eu pensar qual é a atividade que eu vou propor ali naquele momento. Deixa eu ver se tinha outra coisa aqui que eu ia falar sobre isso. Por enquanto é isso. Passa, por favor, Ana. Então, lá, olhando aquele quadro, né? É o mesmo quadro, e aí eu começo a encaixar as propostas, né? Então, como a gente conversou lá no seminário, a gente, né, nós aqui, professoras alfabetizadoras, a gente chega na escola, olha as nossas sondagens, e o que a gente vai para a escola pensando todos os dias quero alfabetizar, quero avançar com essa turma. É o que está na nossa cabeça, sabendo e lembrando que a gente não tem só a língua portuguesa, não temos só a alfabetização, né? A gente tem matemática, a gente tem história, geografia, ciências para trabalhar com eles, são áreas muito importantes, mas o nosso foco é a alfabetização, a gente sabe disso, né? O nosso foco maior, né? O que a gente quer garantir que a gente consiga no final do ano. Mas temos tudo isso em vista. Só que as crianças chegam na escola todos os dias, principalmente após a pandemia, pensando em quê? Eu quero brincar, quero encontrar os meus amigos, eu quero brincar. E aí, qual querer vale mais, né? Qual demanda é maior dentro desse espaço que nós temos, né? Então, se a gente tem como objetivo estabelecer vínculo com as crianças, que elas gostem da escola, que elas gostem de estudar, né? A gente precisa levar em consideração a necessidade deles, né? E sendo crianças saudáveis, claro que elas querem brincar, isso é ótimo,
mas a gente identificou que nesse contexto aí pós-pandemia, principalmente lá em fevereiro, essa necessidade, ela estava bem pulsante, né? A gente já sabe que criança quer brincar, mas estava muito evidente e a gente precisava garantir isso. E, junto com isso, então, tem o que as crianças querem, mas precisa entrar no jogo que a professora também planeja, o que a professora está propondo. Então, eu coloquei aí na rotina essas duas coisas. A necessidade do brincar, eu chamei aí de primeiro movimento, e o que é inegociável para mim, professora. Então, o brincar deles entrou ali na sexta-feira, nas últimas aulas, momento garantido para eles terem uma brincadeira livre, organizada por eles, a gente deixou trazer brinquedo, informamos as famílias, porque aqui na nossa escola a gente ainda tem uma questão aqui com o brincar que nós não temos muitos espaços de brincadeira, nós não temos parque, não temos muitos espaços lúdicos. Então, a gente tem buscado alternativas, estamos aqui conversando, mas para o momento, o que a gente encontrou como solução foi isso, né? Eles poderem trazer brinquedos de casa e a gente garantir na rotina os momentos que eles poderiam brincar. Então, tem momentos lúdicos, jogos durante a semana, mas o momento que eles iam poder brincar livremente, realmente ficou na sexta-feira as últimas aulas. E o que é inegociável para mim, professora? São 4 pontos que eu costumo realizar nas primeiras aulas, às vezes avança um pouquinho para a segunda, que é a rotina, a leitura literária, o trabalho com o calendário e os crachás de nomes. E cada um desses, como eu coloquei ali no item ali em cima, tem o motivo de ter essa escolha. Então, aqui já começam as escolhas, né? Tem uma razão de ser cada uma dessas escolhas. Então, ser na primeira aula, como eu já falei, é porque é o horário nobre, é onde eles estão mais disponíveis, é onde eles estão mais comigo, né? Mais atentos. E aí, o que eu vou trabalhar? Vou pedir para a Ana passar um slide, por favor, que aí eu vou falar dessa questão. A rotina. Então, a rotina, ela é a lista do que a gente vai fazer no dia e que eu escrevo diariamente essas palavras para que a gente possa ler, para que a gente possa se localizar no dia, para que a gente possa se localizar no tempo, para que eles possam ficar tranquilos também, né? Porque se a gente não passa essa informação, as crianças ficam o tempo todo perguntando para a gente, o que vai acontecer? Que horas vai ser o recreio? Hoje tem educação física? São questões naturais, eles têm todo o direito de saber, então a gente precisa organizar de uma forma que eles tenham acesso a essa informação. Então, isso acontece desde fevereiro. E aí eu coloquei para vocês uma da semana passada, dia 20/10. Então, é algo que já está internalizado neles, porque eles passaram um ano vivenciando essa prática, né? Então, se eu demoro 5 minutos para colocar a rotina, eles já me cobram, né? Não vai ter rotina hoje? O que a gente vai fazer hoje? Agora, em outubro, eu estou colocando a caixa alta nas primeiras letras, né? Já estou trabalhando um pouco com eles essa questão da letra maiúscula. Ainda não estou trabalhando letra cursiva, vou falar um pouquinho mais no final, mas é essa rotina que eles têm nesse momento. E aí o porquê, além das questões de ter uma função real, deles poderem acompanhar o dia, deles saberem o que vai acontecer, o que ajuda também numa maturidade de estudante, de organização, né, de um monte de coisas. Na questão da alfabetização, são palavras estáveis, são palavras que eles veem todos os dias. Então, se ele vai escrever uma outra coisa que precisa do Rô, ele vai escrever o Roberto. Para você escrever Roberto, você não pode olhar na palavra rotina, ela não pode te ajudar? Para outras palavras, enfim, né, leitura, crachás, calendário, são palavras que eles têm como referência desde fevereiro, jantar, para casa, saída, e é muito importante que as crianças tenham repertórios de palavras. Pode passar, por favor, Ana? O calendário. Mesma coisa em relação à organização temporal, né? Super importante, as professoras sabem disso, todas as professoras sabem disso. Existem N formas de fazer calendários, eu já vi vários, né? As colegas têm ideias ótimas. O importante é que ele exista, né? Que eles estejam na sala de aula de forma acessível, para as crianças poderem acompanhar o que está acontecendo. Na minha escolha de como fazer o calendário, eu faço ele bem manual mesmo.
E aí as crianças vão completando, tem os ajudantes do dia e eles vão completando a cada dia o calendário, e a gente vai colocando ícones nele para marcar os acontecimentos importantes. Então, no caso desse de setembro, tinha os aniversários, teve o 7 de setembro que não ia ter aula, então a gente vai fazendo os ícones para eles irem acompanhando. Então, à medida que ele lê o calendário, ele também entra em contato com as palavras estáveis, que são os dias da semana. O mês fica ali pelo período do mês, né? Uma palavra para ele se remeter. E tanto a rotina como o calendário tem uma função real, né? Dele se organizar no tempo, dele saber o que vai acontecer e dele se preparar para as atividades que vão acontecer. Passa, por favor. E aí, eu coloquei aqui para compartilhar com vocês um cartaz que a gente também tem na sala de aula, que também foi tem uma função social para esse grupo, que tem a ver com o brincar. Então, eles desejam brincar, o que é ótimo, é saudável, é maravilhoso, mas a partir do momento que as brincadeiras acontecem, os conflitos vêm junto, que é natural, né? Que existam os conflitos, a gente precisa orientá-los, precisa ensiná-los a lidar com os conflitos, e se for alguma coisa que seja grave, que seja difícil para uma criança lidar, é claro que o adulto tem que intervir. Mas tem muitas coisas que acontecem no universo infantil que, se a gente ensinar as crianças a lidar com aquela situação, eles vão aprendendo a resolver entre eles. E aí, além disso ser saudável para eles, né, no crescimento das crianças, do ponto de vista do tempo, que é o nosso foco aqui hoje, também ajuda muito, porque enquanto eles dependem da gente para resolver todas as questões, a gente deixa de alfabetizar, a gente deixa de dar atividades para trabalhar os conflitos, né? E muitas vezes são conflitos simples. Então, o que a prática foi me mostrando é que vale a pena investir um tempo em ensiná-los a resolver os conflitos, porque aí depois eu vou começar a ficar mais tranquila com o tempo, né? Eu vou ganhar tempo pedagógico, tempo de qualidade com eles, porque eles de verdade vão resolver as questões infantis, as questões que eles podem resolver. Então, depois de muito conversar, depois de muito intervir nas situações, a gente chegou em combinados, e aí nós fizemos esse cartaz que foi produzido o texto de cada regra pelas crianças. Então, eles foram ditando e eu fui escrevendo o que eles foram colocando. Então, a regra 1, não sei se dá para vocês verem, eu sei que ficou pequenininho, mas eu vou ler aqui para vocês. Eles disseram: se alguém te bater ou te provocar, fale com o colega que fez isso, que você não gostou. E aí eles desenharam, né? Depois que a gente chegou no texto final, porque até para produzir uma regra, né, que aparentemente é pequena, é simples, tem todo um processo de escolher as palavras, de como começar, de às vezes colocar palavras repetidas. Então a gente fez todo esse processo da escrita para chegar nessa conclusão. A regra 2 ficou assim: o colega que agrediu precisa pedir desculpas para o outro. E aí, na prática dos conflitos das crianças, se isso acontecer, essas duas etapas acontecerem, né? Um falou o que incomodou, o outro entendeu, pediu desculpas, acabou, ficaram amigos, deu certo, seguimos em frente. Regra 3, se ele não parar, fale para a professora. Então, se ele fez a tentativa dele, não deu certo, aí ele vem pedir a minha ajuda. Então, se ele não parar, fale para a professora o que ele fez, e se for no recreio, fale com um adulto. E se for em outra aula, fale com o responsável pela aula. Então, eles vão percebendo que se a situação não está sendo resolvida, eles têm que procurar um adulto que está acompanhando eles no momento que eles estão, seja outra aula, seja na aula da professora regente, ou seja em outro espaço da escola. A regra 4 não tem relação direta com comportamento, é mais porque a gente estava numa situação, no momento da leitura inicial, que algumas crianças estavam com dificuldade de se concentrar. Então, criou-se essa regra. Na hora da leitura, não conversar. Você pode falar no final do livro. Então, esse é um cartaz que fica lá disponível na sala de aula. A gente volta ele muitas vezes, inclusive nessa época que estamos, em outubro, mas que já estão bem estabilizadas essas regras. É só a gente voltar que a criança sabe o que fazer, ou ela vai dizer o que ela já fez, e assim seguimos. Então, resolvemos assim, né? Cada dia é um dia, as dinâmicas com as crianças sempre são intensas, mas temos um caminho
para o brincar, para o conviver, e tem garantias do que é inegociável para a aula, para o ambiente alfabetizador, para as vivências que eu acredito que sejam importantes para as crianças, garantidos na rotina. Então, seguimos, por favor, Ana. Então, voltamos lá para o nosso quadro, né, onde eu vou olhar o tempo real que temos. Eu não falei ainda para vocês dessa linha vermelha, tem uma linha vermelha que marca a quinta aula e a sexta. Essa linha é que dentro das possibilidades da escola é onde as crianças jantam. Então, eu preciso parar a aula nesse momento, descer para o jantar e depois a gente sobe para finalizar. Então, essas coisas, elas são importantes, porque às vezes aqui, olhando numa grade, ficam um pouco ocultas, né, algumas coisas, mas que na realidade do dia a dia, a gente sabe, quem trabalha com os pequenos principalmente, os adolescentes também precisam bastante da nossa ajuda na questão organização, mas os pequenos mais ainda, né? Então, não é algo que a gente resolve em 5 minutos, subir, guardar o estojo, guardar todo o material, pôr blusa se for frio e ir para a saída porque as famílias estão esperando. Tudo isso demanda tempo, né? Então, existe até um pouco, eu percebo no imaginário das pessoas em geral nas escolas, de que a professora do Fundamental 1 tem bastante tempo com as crianças, porque a gente fica com uma sala só o dia inteiro. E aí, quando a gente olha esse quadro, que ele não está pendurado na gente o tempo todo na escola, né? Então fica aquele imaginário de que a gente tem bastante tempo. Olha como a coisa vai ficando apertada. Olhem os espaços em branco que nós temos para avançar na alfabetização, para avançar na alfabetização matemática, para avançar em todas as áreas, ciências, história, geografia, que são as áreas que a gente trabalha com eles, né? Então, diante disso, a gente tem que fazer escolhas, não tem jeito. A gente tem que olhar o perfil da nossa turma e fazer escolhas. Então, aí eu chamei de segundo movimento, né? Resolvida a questão do brincar, qual é a necessidade que se apresenta com mais intensidade? É avançar na alfabetização, né, da turma. E para isso, e avançar com todos, né? Então, olhando lá no início do ano, eu não posso esquecer das 16 crianças que já têm escrita alfabética e que também precisam avançar. E trabalhar lado a lado com as pré-silábicas, com as silábicas com valor, lado a lado, que eu quero dizer no sentido de avançar. Todo mundo precisa vir para a escola e precisa ir embora sabendo algo que não sabia antes. Avançando, refletindo, né? E esse é o grande desafio. Então, os dificultadores para a gente avançar nessas aprendizagens, o primeiro são as crianças que não participam do fortalecimento das aprendizagens com assiduidade, ou não participam ou não vêm com assiduidade. Isso é um problema, a gente sabe. No PAP também não é o caso do segundo ano, né? O segundo ano não é público do PAP, mas a gente sabe que todos esses projetos que são maravilhosos, se não tem assiduidade, a gente colhe muito pouco, né? E é um outro desafio para a gente pensar em rede, quais são as alternativas para a gente garantir essas presenças. E o outro dificultador que a gente colocou lá, são as crianças que estudaram um pouco, né, durante o ensino remoto. Então, foi muito nítido no início do ano, em fevereiro, as crianças que tiveram um primeiro ano que estudaram de alguma forma com as suas famílias e as crianças que não tiveram essa oportunidade. Então, temos aí a diversidade que foi apresentada lá no início, que a gente sabe que a gente sempre tem a diversidade na sala de aula, mas ela vai ficando cada vez mais distante, né? E aí, pensando junto com as colegas, como eu falei com vocês, nesse primeiro momento, foi com a professora Verônica, do segundo ano B, o que a gente podia fazer, né? Então, a gente conversou, pensou, trocamos ideias, trocamos práticas, e aí chegamos à conclusão de que seria importante a gente ter um momento específico com as crianças que ainda não estavam com uma escrita alfabética e com as que já estavam. Essa prática eu já vi acontecer e ter bastante resultado também numa MF que eu trabalhei até o ano passado, bastante tempo, que foi na MF Aldo Ribeiro Luz, lá em Pirituba, e a gente sempre viu bons resultados. Então, é um momento da rotina em que a gente vai dividir os alunos pelo conhecimento, né? Então, a gente não propõe de maneira alguma que a gente forme sala com esse critério. A gente não acredita que a sala
conviver de segunda a sexta-feira com crianças que estejam no mesmo nível de conhecimento vai ajudar a turma, né? Longe disso, a gente não defende essa formação de sala de maneira alguma. Porém, o que a gente está propondo, por isso a gente chama aqui de projeto, é um projeto. São 2 aulas nessa grade da semana que a gente vai trabalhar com foco nessas crianças, como se fossem as crianças indicadas ao fortalecimento, muitas delas são, né? Ou então, se forem outras séries, terceiro ano em diante, as crianças indicadas para o PAP vão ter essa oportunidade da gente poder focar e oferecer atividades para o nível de cada uma, e depois que passou esse tempo, cada um volta para a sua sala de referência. Porque é importante ter referências, né? É importante a gente estar com quem já está alfabético, a gente poder fazer outras atividades, outras propostas com quem está em níveis diferentes de aprendizagem. Mas a gente percebeu que era importante ter esse momento específico. Então, fizemos assim no primeiro semestre, o brincar das crianças continuou sendo garantido, eu tive que abrir mão de alguma coisa, senão não cabe, né? Então, eu abri mão daquela rotina, da leitura, o calendário crachás na terça-feira, por um objetivo que eu entendi que era maior, que era mais importante e que ia ajudar as crianças a avançarem. Então, ficou dessa forma. Aí vamos só dar aquela olhadinha, né, nos espaços em branco, que agora ficaram menores ainda, para a gente poder trabalhar as outras áreas, e a gente também continua conversando, trocando ideias, planejando para avançar em todas elas. Mas a alfabetização a gente conseguiu trabalhar dessa forma. Passa para mim, por favor, Ana. Então, para a gente embasar essas escolhas que foram apresentadas até aqui, eu trouxe um trechinho da Rosaura Soligo, que está no material do Ler e Escrever, do Letra e Vida. O material do Letra e Vida é um programa de formação de professores, mas eu acredito que na prefeitura, tenho certeza, que na prefeitura também foi fornecido essa formação, que foi o PROFA, né? Foi um divisor de águas, né? Então, na época, eu não estava na prefeitura ainda, mas o material é o mesmo, é disponível na internet para vocês poderem consultar, ler, se quiserem, se desejarem, e que é muito enriquecedor. Eu volto a ele muitas vezes, quando eu estou em situações que eu não sei, olha, já tentei isso, já tentei aquilo outro, deixa eu ver, deixa eu voltar lá, porque pode ter alguma coisa ali que eu não me lembro, né? Porque eu estava com as coisas claras na cabeça, não, peraí, tem aqui uma dica, né? Então, recomendo esse material para vocês. E a Rosaura diz assim: a rotina do trabalho pedagógico concretiza, na sala de aula, as intenções educativas, que se revelam na forma de como são organizados o tempo, o espaço, os materiais, as propostas e intervenções do professor. Que foi tudo isso que a gente falou até agora, né? Por essa razão, a rotina que estabelecemos para a classe é também uma situação de ensino-aprendizagem, a despeito de não necessariamente ser planejada como tal. Então, eu querendo ou não, o jeito que eu organizo a aula é também um ensinamento. As crianças estão aprendendo com o que eu estou organizando, com o que eu estou propondo e a forma que eu estou propondo para elas. Tem uma continuidade, Ana, por favor. Se, por exemplo, numa semana de trabalho, a leitura é realizada apenas uma vez ou outra e a escrita é uma atividade frequente, o que estamos ensinando involuntariamente para os alunos é que a escrita é mais importante do que a leitura. Eu pensei isso? Não, não pensei isso. Eu escrevi isso no meu planejamento? Eu não escrevi. Mas é isso que está sendo ensinado. As crianças percebem isso. Se o trabalho com as áreas de História, Geografia e Ciências ocorre apenas nas semanas que antecedem a avaliação bimestral, o que estamos ensinando é que os conteúdos dessas áreas servem apenas para estudar às vésperas da prova. Se todo dia tem atividade de ditado e cópia, e o que estamos ensinando é que essas atividades são mais relevantes que as demais, e assim por diante. Nossas concepções inevitavelmente se expressam na priorização das atividades propostas na sala de aula, na forma como agimos durante as atividades e no uso que fazemos do tempo. Aí tem a referência do texto. E antes de passar a palavra para a Érica, só vou falar uma coisinha que eu esqueci, que eu me lembrei agora, lendo aqui em questão da cópia.
Eu sei que muitas professoras trabalham a rotina bem semelhante ao que eu apresentei aqui. Algumas colegas, às vezes, comentam que pedem para as crianças copiarem a rotina. E eu sempre digo que, do meu ponto de vista, a rotina não é um texto para ser copiado, ele é um texto para ser lido. Porque, em especial, as crianças que não têm escrita alfabética, elas demoram muito tempo. Daquele precioso tempo que nós vimos, que é pouco, e aí eu escolher dedicar o precioso tempo pedindo para a criança copiar as palavras, eu acho que vale uma reflexão, né? Se é realmente algo para ser copiado no caderno, ou se fazendo a função da leitura, a gente não está avançando tanto nas questões sociais mesmo, de organização, como a gente falou, quanto na alfabetização. Por enquanto é isso, eu passar a palavra para a Érica. Obrigada, gente. Não, a Daura, gente, olha, quando eu comentei no início que a gente fica encantada com essa apresentação, não foi à toa, né? E tem mais ainda que ela vai trazer, mas eu acho que a gente já pode ir iluminando algumas coisas importantes que ela trouxe nessa primeira parte da conversa, né? Ela dispara todas essas decisões a partir do levantamento dos saberes das crianças, né? É muito importante ali. Ela tem ela organizou, né, a sondagem pelas hipóteses de escrita, pelos níveis conceituais de escrita, e que está para além de uma escrita alfabética, de uma escrita pré-silábica. O que eu faço? Que saberes são esses das crianças, para além desses nomes, dessas caixinhas que a gente tem falado? Da hora de numa conversa nossa, me falou de um caderno cheio de detalhes dessas crianças, né? Então, acho que isso faz diferença quando a gente vai tomar decisões. E acho que a questão do tempo didático, do tempo pedagógico que a gente sempre reclama, ele é sempre pouco. E a Daura está aqui comprovando mesmo, né, que ele é escasso. Mas eu acho que o que ela também aponta, que para mim é uma reflexão interessante, é como que a gente qualifica esse tempo que a gente tem, porque aumentar a gente não vai. Agora a gente não tem essa condição, né? É esse o tempo que nós temos para trabalhar todos os conteúdos que estão previstos. Então, como que eu qualifico esse tempo? E ela vem com uma ideia de prioridade. Eu estou no segundo ano, as crianças precisam avançar no seu processo de apropriação do sistema de escrita. É muito ruim que essas crianças, que esses estudantes avancem a escolaridade sem ter conquistado a base alfabética, né? Então eu vou priorizar esse conteúdo, né? Entre aspas, eu vou priorizar situações didáticas que envolvem a formação do leitor e a formação do escritor, né? E que, claro, né, a gente está aqui no ciclo de alfabetização pensando que esse é o principal foco, né? Sem esquecer dos outros, mas esse é o principal foco. E me chama a atenção também que muito do que ela apresentou aqui partem de situações do cotidiano da sala de aula, né? A gente fala que grandes projetos, sequências envolvem as crianças, engajam, são importantes, mas também tem situações do cotidiano, né? Da rotina, da chamada, do nome das crianças, né? Diferente para marcar seus pertences, para trazer, enfim, para aprender a escrever seu nome, para usar o seu nome, o nome dos colegas como apoio da reflexão sobre o sistema de escrita. Tudo isso é fundamental. É o que dá base para todo o resto das aulas de alfabetização, né? Então, fiquei pensando, me provocou a pensar essa fala da Daura, a diferença da gente ter paredes enfeitadas e ter um ambiente alfabetizador, né? Um ambiente alfabetizador, né? Que ela trouxe aqui um pouquinho do que ela coloca lá, é exemplo de um ambiente vivo, de um ambiente que é usado em prol da reflexão sobre o sistema, que é usado em prol da atividade reflexiva dos estudantes, né? Eles usam esse material que está espalhado pelas paredes, que tem sentido para eles. Não é só mero enfeite, um cartaz que está ali que a gente nem olha, né? Então, acho que isso faz a diferença. E, por fim, não poderia deixar
de destacar a preocupação da Daura e das colegas, né, todas as outras professoras do segundo ano dessa escola, em fazer com que todos avancem. Lógico que a gente pode ter um maior número de crianças alfabéticas em determinada época do ano, mas a gente não quer a maioria, a gente quer todas alcancem essa escrita alfabética, né? E aí elas têm uma ideia que a gente vê na teoria que chama reagrupamento por proximidades e saberes, né? Que muito bem explicado pela Daura, que longe de a gente querer formar salas homogêneas, porque isso não existe, né? A gente aprende na diversidade, a gente aprende com os diferentes saberes, a gente aprende com aquela criança, as crianças aprendem com aquelas que também sabem mais, né? Longe, então, de pasteurizar, de engessar, de, né, uma turma, a ideia é trazer, sim, a proximidades e saberes das crianças em agrupamentos que podem ser mais produtivos para refletir sobre o sistema de escrita, não para as outras situações, porque para as outras situações, por exemplo, para a produção de texto, esse agrupamento não é um critério, esse critério de agrupamento não é o melhor, né? A gente pode ter outros critérios de agrupamento para formar duplas produtivas, por exemplo. Mas nesse contexto, sim. E também precisa ficar uma ideia de que, mesmo essas crianças terem saberes próximos, não significa que elas sabem as mesmas coisas. Então, quando eu disse lá, uma criança com uma escrita pré-silábica, duas crianças com escrita pré-silábicas sabem coisas diferentes. E isso é valioso na mão do professor. Saber disso é valioso, porque as intervenções estão sendo ajustadas para esses saberes. Então, por mais que a gente agrupe 2 turmas, 3 turmas ou 4 turmas, enfim, turmas diferentes em proximidades e saberes em relação ao sistema de escrita, a gente ainda assim encontra uma diversidade de saberes. Menos discrepantes, mas há uma diversidade de saberes. Então, vantajoso para esse avanço mais rápido. Isso que a Daura vai trazer aqui um pouquinho para a gente agora. Essa reta final, como que os estudantes estão e como que ela repensou esse trabalho agora do segundo semestre para cá. Daura, abre o seu microfone. Abriu, né? Pronto. Abriu? Eba, obrigada. Vamos seguir, então? Vamos lá, Ana, por favor. Então, agora a gente vai pensar no segundo semestre, né? A gente colheu avanços no primeiro semestre, avaliamos que o projeto foi positivo, que ajudou várias crianças, e aí voltamos, né, do recesso, conversando entre nós, né, as 4 professoras, Verônica, Simone, Maíra, Daura e Valéria. E aí a gente sempre compartilhou entre nós que a gente estava realizando esse projeto, né? E a gente queria fazer ele juntas. O problema é que cada sala tem uma grade como essa. E a gente também teve a preocupação de não tirar nenhuma criança de nenhuma aula dos especialistas, né? Que são vivências importantes, que a gente quer que as crianças, e assim como os professores especialistas querem que as crianças vivenciem em todas as áreas, então não era possível tirar as crianças dessas aulas. Então, sentamos lá, quebramos a cabeça, mas achamos ali 2 quadradinhos onde a gente pudesse contemplar o projeto envolvendo as 4 salas. Então, passou a ser ali na sexta-feira, projeto Alfabetização Segundos Anos, após o recreio, né? Não, sempre a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? A gente tem que fazer escolhas, né? Não é o horário ideal, do nosso ideal, né? Depois do recreio, não, a gente preferia a primeira aula, né? A gente preferia a primeira, segunda aula. Mas, para garantir que todas as salas fossem contempladas, foi o horário possível. Então, a gente, vamos nessa? Vamos nessa. Para o segundo ano A, em específico, foi bom, porque eu consegui voltar lá na terça-feira as minhas atividades inegociáveis, né? A rotina, a leitura, calendário, crachá. E, na sexta-feira, a gente reagrupou, aí agora pensando em todas as crianças, e dividimos. Então, ficou assim, eu vou olhar ali em cima, onde eu chamei de terceiro movimento,
do segundo semestre. Objetivo: integração do projeto de alfabetização entre todos os segundos anos, e aí a gente conseguiu, então, montar uma turma de crianças que já estão plenamente alfabéticas, leitura fluente e tudo mais. Então, uma das professoras fica com essa turma nesse horário da sexta-feira. Recém-alfabéticos, né? Um pouco desses recém-alfabéticos são crianças que a gente sente que colheu resultados nesse projeto no primeiro semestre, né? Mas são crianças recém-alfabéticas que começaram a entender o esquema ontem, né? A gente brinca, semana passada. Então, dessas crianças recém-alfabéticas, ficaram 2 turmas. Então, 2 professoras, cada uma na sua sala, a gente organizou. E uma com as crianças que ainda não estão alfabéticas, né? Silábicas com valor, ou sem valor, ou pré-silábicas. Dificultadores para a gente conseguir colocar esse projeto em prática é organizar os horários nas grades, né? Sem prejudicar as aulas dos especialistas. E um facilitador, que eu já disse aqui, vou repetir muitas vezes, é a parceria e disponibilidade de trabalho conjunto das professoras do segundo ano. Então, na escola a gente sempre está em coletivo, a gente sempre está trabalhando em grupos, seja entre as crianças, seja entre os profissionais, a gente está sempre em grupo, né? Aqui nesse momento estamos em grupo, então a gente precisa buscar esse apoio, a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa de momentos de reflexão junto. E aí eu já aproveito aqui colocar uma pulguinha aí, né, para a gente pensar, que sempre é bom ter uma pulguinha, que é como são as escolhas e as prioridades das GEIFs, né, dos programas de formação, né? Aqui a gente tem uma escolha, isso que nós estamos vivendo agora, a gente escolheu, foi escolhido pela SME também, que a gente falasse sobre alfabetização, isso é muito importante, né? E então a gente ter momentos, priorizar dentro da escola, momentos de reflexão conjunta, isso é um potencializador do trabalho. E com certeza o trabalho sai muito melhor do que se eu tenho que falar correndo com a minha colega, a gente se encontrou no corredor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? O trabalho tem uma potência. Se a gente organiza para a gente pesquisar, estudar e planejar, né, esse projeto, o trabalho tem outra potência. Então, vamos lá, né? Foram essas mudanças. Sim, e o brincar da sexta-feira, frente a toda a demanda do que a gente tinha de estudo. No caso do segundo ano A, eu precisei mexer. Então, eles tinham 2 aulas para brincar no final, e essa aula passou a ser antes do recreio, mas continuando com brinquedos, continuando com um momento de brincadeira, e a turma aceitou bem, assim, né? Eu acredito que teve também o amadurecimento deles de idade, aos 7, 8 anos, né? 9, enfim, daí para frente, a criança fica muito disponível para aprender, né? Elas têm muitas curiosidades, eles gostam de saber de animais, de plantas, de planetas, de dinossauros. Então, essa curiosidade também que as crianças têm, a gente conseguir levar de uma forma gostosa as várias áreas, fica uma troca, entre aspas, né? Deixar de ter uma aula mais brincando, mas para eu poder fazer um jogo legal, para eu poder estudar uma coisa que eu gosto, poder fazer um projeto que me encanta, as crianças também topam, né? Elas gostam de estudar, elas gostam de brincar, mas elas também gostam de estudar. É isso. Passa, por favor, Ana. E aí, coloquei aí como 4º movimento. Como estamos agora, né? A rotina do brincar, as questões de história, geografia, ciências e matemática, que é uma pulguinha que a gente carrega aqui por conta das nossas escolhas, a gente tem plena consciência disso, né? Ainda mais quando eu leio o texto da Rosaura para vocês, com certeza me vem isso à mente, né? E das minhas colegas também. Então, com esse quadro, aqui onde eu marquei de azul, na terça e na quinta-feira, são os momentos que eu consigo desenvolver mais atividades com eles, né? Porque não tem muita quebra. Então, são nessas aulas que eu consigo encaixar as outras áreas, né? Onde eu tento trabalhar e aprofundar e avançar nas outras áreas. A língua portuguesa, a alfabetização, a gente está garantindo na sexta-feira, no projeto, e aí eu pego outras aulas aí dessa parte branquinha na semana, e a matemática também nessa parte branquinha na semana, para a gente avançar. Dificultador, é uma coisa que eu acabei de falar para vocês, né? O tempo para planejamento entre as professoras do segundo ano é um dificultador.
né? Então, às vezes, a gente não tem esse tempo para articular coisas que, se a gente tivesse articulado, seria mais assertivo, né? E aí ficam as perguntas para a gente pensar, né? A gente precisa estar aberto às reflexões, né? Qual é a prioridade na rotina da escola, nas reuniões pedagógicas, nas GEIFs, né? Tudo são escolhas. A professora faz escolha, a equipe gestora faz escolha, a coordenação pedagógica faz escolha, a rede faz escolhas, e assim caminhamos. Por favor, Ana. E aí, para mostrar para vocês, né, continuando no como estamos agora, dos resultados. Então, a turma dos não alfabéticos se mostram pouco autônoma. É uma turma que a gente precisa quase que tá indo de um por um. Então, a gente está buscando alternativas para trabalhar isso, para que a gente consiga avançar mais como grupo, né? Precisamos diminuir a quantidade de crianças dessa turma, a gente pensa isso justamente porque eles demandam muito da professora individualmente. Precisamos diminuir a quantidade de crianças na turma do projeto para avançar nas aprendizagens. Então, e estamos em busca de alternativas. E se a gente tem garantido momentos de troca entre as professoras e planejamento, a gente consegue ser mais assertivas nessas alternativas que a gente está buscando. E aí uma comparação, né, da sondagem do primeiro bimestre, que é aquela que eu mostrei para vocês no primeiro slide, e como estamos agora, o segundo ano A. Estamos aqui com 25 crianças já com escrita alfabética, silábica alfabética nenhuma, 3 silábicas com valor, e é isso. E temos as 28 crianças. Estamos em outubro, né? Como eu sempre falo, outubro não é novembro. Então, cada dia é importante. Eu tenho conversado muito com as famílias também, em relação a faltas, né? Presença nos projetos, enfim. E eu tenho dito muito isso. Cada dia é importante. Cada dia a gente pode ter um passo significativo na aprendizagem dessas crianças. Passa, por favor, Ana. E aí, só para a gente finalizar, algumas referências, né? Então, essa é do minha querida obra Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Eu faço questão sempre de levar, de mostrar, e é onde eu vou buscar ajuda para as minhas angústias pedagógicas sempre. Então, Paulo Freire nos diz, né, que ensinar exige rigorosidade metódica. Nesse assunto que nós tratamos hoje, nós entendemos que a rigorosidade metódica aqui é que crianças não alfabéticas precisam refletir diariamente sobre a leitura e a escrita. Ou seja, quantas e quais letras usar na hora de escrever, e vivenciar experiências de leitura mesmo sem saber ler. É isso que ela precisa fazer na escola, né? Se a gente oferecer qualquer outra coisa que não seja isso, na questão da alfabetização, e ela não tem uma escrita alfabética, dificilmente ela vai avançar, é o que os estudos nos mostram. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, então exige formação continuada, exige estudo, que é isso que a gente está fazendo aqui nesse momento. Eu acho super importante e que aconteça também na escola, né, nas escolas. E ensinar exige tomada consciente de decisões. Ao propor cada atividade, eu preciso estar consciente do objetivo que eu pretendo alcançar. E é isso que a gente tentou compartilhar com vocês, porque cada momento do dia, cada momento da semana é pensado e tem um porquê de ser aquilo e não outra coisa. Passa, por favor. É isso, gente. Muito obrigada. Se alguém quiser compartilhar, entrar em contato, tem aí meu e-mail aqui da prefeitura, fiquem à vontade. Agradeço a participação, Rosana, Érica e todo mundo aí envolvido nesse trabalho. Obrigada. Ai, Daura, olha cada coisa linda que você apresentou para a gente. Esse finalzinho trouxe uma coisa importante, né, da continuidade, do envolvimento das 4 professoras e do quanto que é importante a gente pensar no coletivo da escola, né? Aquela ideia de que, eu sou professora, eu fecho a minha porta da sala e faço o que eu quero, não dá certo, né? A ideia é o quanto que eu, pertencente a um grupo, né, penso junto, porque os estudantes não são meus, são nossos, né? E essa ideia precisa ficar instaurada na prática, na escola, na rede, né? E acho que eu já fui destacando, né, no comentário anterior algumas questões importantes, e eu acho que ainda falta dizer o papel da escuta, né? E a escuta, ela vem de um olhar sensível,
de uma disponibilidade para ouvir de fato o que as crianças querem e precisam, né? Essa escuta, ela está no momento que você coloca o brincar na rotina, essa escuta está no momento em que você levanta os saberes das crianças, quando você toma decisões partindo desses saberes e sabendo aonde quer chegar, né? A gente sabe, ficou nítido aqui que você sabe onde quer chegar. E isso é primoroso, né? E por isso que toma tantas decisões, por isso que tem uma prioridade, por isso que é duro, né? Tomar uma decisão, às vezes, tirar alguma coisa para colocar outra. Mas a gente fica, é duro, é difícil, mas também, ao mesmo tempo, acho que traz uma tranquilidade, porque a gente sabe o que é importante, o que é prioritário nesse momento, né? Então, acho que essas suas reflexões foram muito interessantes. E acho que ter terminado com o Paulo Freire, trazendo essa rigorosidade no nosso trabalho, né? Da importância da gente olhar para as crianças, pensar, organizar a rotina, que a gente fala, é rotina, é uma coisa assim, é só uma distribuição no tempo, aqui tá. Não é, né? A gente viu pelo exercício da Daura o quanto que a gente precisa pensar nessa rotina e o quanto essa rotina revela a nossa concepção, né? Revela o que a gente acha importante. Adorei também aquela citação da Rosaura Soligo, porque acho que estava falando hoje, né, numa formação também, o que a gente comunica, às vezes, de forma não intencional, né? Às vezes não é porque a gente queria comunicar aquilo, mas ao fazer de uma determinada forma, você está comunicando algo, né? Então, se eu priorizo cópia, eu estou dizendo que cópia é mais importante do que outra coisa que eu não faça, né? Se eu leio, faço leitura literária esporadicamente, eu estou dizendo que eu acho que ler livros literários não é tão importante quanto copiar, nesse caso que a gente está dando exemplo, né? Então, acho que isso vale uma reflexão. Então, a gente convida aqui todos os professores que estão participando dessa formação da cidade a pensarem sobre isso, a se debruçarem nas suas próprias rotinas, reverem, pensarem, refletirem sobre as suas decisões, né? Conversarem com as suas coordenadoras pedagógicas ou coordenadores pedagógicos, com seus colegas de trabalho, para pensarem juntos e juntas melhores oportunidades para as crianças aprenderem, né, o que elas têm que aprender. E nesse caso aqui no ciclo de alfabetização, que elas avancem nos seus conhecimentos em relação ao sistema de escrita, por isso isso é condição básica para que também ela possa avançar enquanto leitoras e escritoras autônomas, né? Então, que a gente possa também ter um trabalho rico com a linguagem escrita, né, intenso com a linguagem escrita, ao mesmo tempo que a gente prioriza esse avanço na apropriação do sistema de escrita. Daura, quero agradecer sua participação, quero também agradecer o convite da Secretaria por estar aqui mediando essa conversa tão potente e espero que reverbere e que gere frutos aí na rede. Obrigada, até mais.